Eu sei, o primeiro é o melhor de todos, mas esse daqui sempre vai ser o meu preferido. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e completando aqui nossa retrospectiva especial sobre os 40 anos da trilogia De Volta para o Futuro, hoje estou aqui para falar sobre o ponto mais fora da curva dessa saga inteira, né? O filme que tá mais longe dos outros, com a abordagem mais inusitada, mas que sempre me agradou bastante, que é o De Volta para o Futuro Parte 3, o filme de 1990, dirigido mais uma vez pelo Robert Zemeckis. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, pessoal, eu falei aqui sobre o primeiro De Volta para o Futuro, que foi um grande sucesso em 1985, eu sempre gosto de lembrar, indicado ao Oscar de melhor roteiro original, né? Essa é uma das melhores indicações da categoria, na minha opinião. Eu, inclusive, preciso me retratar, né? Eu falei que a canção Earth Angel tinha sido indicada a canção original, mas na verdade foi The Power of Love, né? Que de fato é a canção assinatura daquele filme, e obviamente o sucesso financeiro daquele filme que ajudou a finalmente solidificar o nome do Robert Zemeckis em Hollywood, além do roteirista Bob Gale, que ajudou a trabalhar naquele filme também. A Universal teria uma continuação e, como eu já mencionei, é uma continuação tão ambiciosa, tão gigantesca, que ela foi dividida em dois filmes. A parte 2 chegaria nos cinemas em 1989, que mostraria a viagem para o futuro, uma realidade alternativa sombria e, novamente, o retorno para o 1955 do primeiro filme. O terceiro já é um ponto muito fora da curva, porque ele concretiza um desejo e uma ideia que os Zemeckis e Gale tinham, que era a de trabalhar com faroeste, que era de levar esses dois personagens, o Marty e o Doc Brown, para uma realidade do Velho Oeste, que aqui é representada em 1885 na Hill Valley fictícia desse filme, e como eu mencionei no vídeo anterior, eles rodaram o 2 e o 3 numa única produção gigantesca, né? Foi algo bem trabalhoso, bem extenso. Eu li que enquanto o Zemeckis editava a parte 2 para lançar nos cinemas em 89, ele estava filmando a parte 3. Então é literalmente, você filma um enquanto finaliza o outro. Teve até momentos onde o Bob Gale, que é, além de roteirista, produtor executivo, estava concentrado na finalização da mixagem de som, enquanto o Zemeckis estava longe gravando cenas do terceiro, né? Então, uma produção dificílima, muito trabalhosa, mas que acabou rendendo dois filmes, mais uma produção do Steven Spielberg. O orçamento que existe para eles é de 40 milhões de dólares, eu não sei se foi 40 para cada parte, mas eu acho impossível que eles tenham gastado menos de 40 dólares no terceiro filme, até por conta de toda a criação da paisagem de Velho Oeste, da velha cidade que eles têm aqui. Eles rodaram em várias locações na Califórnia, chegando aí nos cinemas americanos em 1990 e, né, apresentando ao jovem Lucas lá de 2002, 2003, não lembro exatamente o ano que eu assisti, seu primeiro faroeste, e se tornando um dos filmes mais queridos de toda a sua formação cinéfila. A história do filme segue os eventos do anterior, com Marty McFly, vivido por Michael J. Fox, precisando viajar para o passado distante do Velho Oeste, em uma missão desesperada para salvar a vida de Doc Brown, vivido por Christopher Lloyd, na mira de um perigoso criminoso, vivido por Thomas F. Wilson. Como eu mencionei no vídeo da parte 2, pessoal, aquele filme termina com um gigantesco cliffhanger, um gancho enorme para a continuação, onde o Doc Brown é atingido por um raio, o DeLorean volta no passado para o Velho Oeste, e aí o Marty fica preso em 1955 novamente e precisa outra vez pedir ajuda para a versão jovem do Doc Brown daquela época. E eu lembro, né, que eu fiquei maluco com aquele final. Eu acho que eu nunca tinha visto aparecer num filme antes a palavra continua, né, daquele jeito lá, com os três pontinhos, com a seta, concluirá, na verdade, né, to be concluded. E aí tinha o teaserzinho com cenas do terceiro filme, só que por algum motivo eu não tinha o DVD do terceiro filme, né? Eu vi o primeiro e o segundo num box que foi emprestado pelo meu cunhado, inclusive é exatamente esse box aqui, não exatamente esse foi o que eu comprei depois, né? Mas eu acabei não vendo o terceiro nessa leva, nessa grande maratona. E naquela época, nos anos 2000, não era tão fácil acesso a um filme assim, ainda mais se você é uma criança, né? Hoje em dia, você pode ir na internet, você pode ir no stream, você pode baixar o filme também, você pode encontrar qualquer filme hoje. Mas naquela época, você tinha que ir na locadora. E é aquele período bem específico onde o VHS está dando espaço ao DVD. Eu ainda não tinha um aparelho de DVD meu próprio e eu simplesmente não conseguia encontrar
De Volta para o Futuro 3 em VHS nas locadoras da minha região. O meu tio, né, me levou em várias ao longo da cidade para encontrar essa maldita fita do De Volta para o Futuro 3. Eu acho que, assim, o fato de ter sido tão difícil para encontrar ele, de ter tido essa caçada, que eu imagino que muitos de vocês já tenham experimentado, né, nos anos 90, nos anos 2000 também, te dá um gosto maior quando você encontra, quando você assiste o filme. Eu até lembro, eu encontrei na Alex Video, que ficava lá na rua Cerro Corá, em São Paulo, a fita do De Volta ao Futuro 3 com essa arte aí na capa. Foi mágico, eu cheguei em casa, eu assisti o filme e eu adorei, de verdade, eu gostei muito, até porque a gente tem que levar em conta que esse é o filme que me introduziu ao conceito de cowboy, ao conceito do próprio faroeste, ao nome de Clint Eastwood. Eu não sabia quem era Clint Eastwood até esse filme. Pra mim, né, na minha linha do tempo, Clint Eastwood é o nome falso do Michael J. Fox nesse filme, antes de ser o lendário cineasta americano, né? Isso é muito louco, né, pessoal? E eu gosto, primeiramente, como esse filme ele é calmo, ele começa de uma maneira muito serena, apesar daquele cliffhanger explosivo e intenso, porque você tem uma longa sequência de créditos iniciais que lembra um pouco a do primeiro filme, né, com tomadas longas passando por dentro da casa do Doc, mas aqui é literalmente, você vê a chuva caindo, você tem uma melodia muito serena do Alan Silvestre, o Marty e o Doc estão dormindo, tem o cachorrinho Copérnico dormindo também, então tipo assim, olha, eu sei que a gente passou por muita tensão, vamos dormir um pouco, vamos relaxar, para depois a gente acordar e começar no 220, porque é o que esse filme faz, né? O Doc envia uma carta pro Marty, né? Uma carta que ficou no correio durante muitos anos, né? Quase 100 anos no correio, explicando como que ele poderia acessar o DeLorean para voltar para casa e deixar ele vivendo uma vida pacífica como ferreiro no Velho Oeste. Só que a complicação que o roteiro do Bob Gale traz, que é formidável, é que eles descobrem que o Doc Brown é morto durante aquele período em 1885 pelo Mad Dog Buford Tannen, que é obviamente um antepassado do Biff, vivido mais uma vez pelo Thomas F. Wilson, que tá bem irreconhecível nesse filme, né? Ele tá com o rosto mais escuro, né? Como se ele tivesse com pólvora na cara. Eu não diria que isso aqui é um blackface, tá? Mas eles certamente deram um tom a mais no rosto do F. Wilson, além daquele bigode. Aliás, é muito louco, né? Quando você assiste esse filme aqui de Volta ao Futuro 3, depois você já assistiu filmes do Sérgio Leone, do Clint Eastwood, e você vê as referências, né? Você vê tudo que eles estavam tentando homenagear aqui. Desde caracterização de personagem até filmmaking, fotografia do Jim Canden, a própria, né, ideia e variabilidade de planos. Eu tô misturando um pouco a história com a filmografia, mas eu chego lá. Então você tem essa justificativa muito boa pro Marty voltar ao Velho Oeste, né? Ele tem que salvar o amigo dele, e ele conta com a ajuda do Doc Brown 55, mais uma vez, só que a gente infelizmente não tem uma repetição desse arco, porque é tudo muito mais rápido, ele volta pro Velho Oeste, e é, de certa forma, uma temática similar ao primeiro, onde é um rapaz do futuro no passado, mas agora numa condição muito mais extrema, né? É o cara que vai pro Velho Oeste usando tênis Nike e fantasia de faroeste serial dos anos 50. Então isso é divertido, isso pega o que o primeiro filme tem de melhor, na minha opinião, e extrapola, né? Porque o Robert Zemeckis, ele faz de fato um faroeste, né? Esse filme, ele não tá brincando de ser um western, ele realmente tem todo esse cuidado no design, nos figurinos, em como é um ambiente muito perigoso também, né? A gente tem, no primeiro e no segundo, duas sequências de perseguição muito parecidas, onde o Marty arranja encrenca com algum bife vivido pelo Thomas F. Wilson e rola uma perseguição na rua, onde ele sempre se dá bem. No terceiro, ele é completamente subjugado, ele é laçado pelo Buford, jogado entre vigas e madeiras, ele é quase enforcado brutalmente, o que leva até a uma cena de introdução badass pra caramba do Doc Brown, com aquela luneta agindo como uma espécie de visor de sniper. Então, de cara, você já vê que esse é um ambiente perigoso e, novamente, você tem problemas porque o tanque de combustível do DeLorean foi danificado, então eles não têm gasolina para fazer o DeLorean correr para chegar na velocidade que eles precisam. E, além disso, né, além de ficar procurando soluções inventivas para como fazer o DeLorean correr, incluindo amarrar um monte de cavalos na frente dele para puxar, o que o De Volta ao Futuro Parte 3 faz, que eu acho muito corajoso, é dedicar boa parte dele a uma trama de romance entre o Doc Brown
e a Clara Clayton, que é vivida pela Mary Steenburgen. E toda vez que eu lembro de Volta ao Futuro 3, eu penso, não, eu acho que aquela parte é chata, acho que aquela parte arrasta o filme, né? Eu sempre tenho a memória muito positiva do filme, mas eu meio que lembro não muito bem desse setor do filme, mas aí quando eu pego pra assistir, funciona maravilhosamente bem, porque o Christopher Lloyd tá excelente, a Mary Steenburgen tá excelente, a química entre os dois é muito bonita, é muito simples, né? São dois personagens que gostam de ciência, que gostam dos livros de Júlio Verne, então você compra essa história, mesmo que isso signifique deixar o Michael J. Fox um pouco mais de escanteio. Mas é justo, considerando que ele teve o primeiro e o segundo meio que inteiramente para ele, aqui a gente tem um merecido espaço pro Doc Brown tentar lidar com a paixão absurda que ele sente pela Clara Clayton, e isso é muito legal, funciona, oferece suas próprias complicações, né, como o fato de que o Marty e o Doc precisam correr para pegar um trem, mas eles não conseguem chegar na hora porque o Doc Brown estava de coração partido, tomou uma dose de whisky e aí ele apagou, e isso atrasa os dois, né. Eu fico encantado em como o Bob Gale e o Zemeckis conseguem encontrar ideias e obstáculos que parecem muito naturais, divertidos e também com peso, né? Esses filmes eles têm um senso de risco muito grande e é por conta, claro, do Robert Zemeckis, né? Ele adota uma persona de western, ele encontra o seu Sérgio Leone interior, até recriando um dos momentos mais icônicos da carreira do Clint Eastwood, né, no Por um Punhado de Dólares, se não me engano, não lembro se é no primeiro ou no segundo, inclusive na época eu fui assistir Por um Punhado de Dólares porque eu tinha visto no Jota Futuro 2, onde o Marty usa uma espécie de botijão, né, uma placa de aço para bloquear as balas que ele toma do Buford num duelo, né, um duelo que é super raiz, com closes, com suspense, com um plano detalhe da arma, com um plano americano, obviamente. Eu gosto de como o Zemeckis não fica na mera paródia. Ele abraçou o western, e ele não fez um western apenas, claro, né? Porque o Jovem Futuro 3 ainda é um filme de ficção científica, de viagem no tempo, e então, né, eu deixei pro final a melhor parte, que é como o Marty e o Doc fazem o DeLorean chegar na marca de 88 milhas por hora. Eles chegam à conclusão de que puxar o DeLorean não seria o suficiente, então eles empurram o carro com uma locomotiva. Eles têm que fazer um heist para sequestrar a locomotiva, o vagão do carvão, desacoplar os outros vagões do trem e fazer aquela máquina infernal correr o mais rápido possível por cima de uma ravina não construída e garantir uma viagem no tempo interdimensional. Isso é a melhor coisa do mundo, tá? Isso é tão legal pra mim, é a melhor ideia dessa franquia, dá origem à melhor set piece, na minha opinião, é uma das melhores cenas de ação que eu já vi num filme e um dos grandes trabalhos que o Robert Zemeckis já fez, né? Porque você tem aquela situação desesperada dos cavalos perseguindo o trem, o Marty e o Doc, né, de rostos cobertos por lenço, roubando o trem, mas afirmando que é um experimento científico, até a forma como o filme te ensina como que aquele experimento vai funcionar nos carvões de cores diferentes e na progressão da aceleração da locomotiva, que ainda fica pior quando a Clara resolve ir junto no trem e você tem esse conflito do Doc ir pro futuro, ficar no passado, e é pura adrenalina com o Alan Silvestre, né? O trabalho do Silvestre nessa trilogia inteira é genial, é coisa espetacular, mas essa sequência aqui, que na trilha sonora oficial do álbum, inclusive, tá dividida em 3 faixas, né, 3 partes de The Train, é espetacular. Eu gosto demais. O uso dos efeitos práticos, o trabalho de miniaturas, né, quando o ponto é atingido e o carro viaja no tempo, não existe motivo narrativo para você ver a locomotiva caindo no penhasco, mas isso é cinema, isso é legal, a gente quer ver esse trem se espatifar na colina abaixo, e é glorioso, é demais. Eu acho que o final é muito bonito também, aquele simbolismo, né, do Doc ter voltado para o futuro com uma... Ele construiu um trem, máquina do tempo, né? Vai entender como ele fez isso no Velho Oeste, não importa, ele fez, é uma fábula, é um conto de fada, aceite, e, né, presentei o Marty com a foto dos dois na construção do relógio da torre, né, lá do Rio Valley. É lindo, é muito bonito, é uma amizade muito bacana, é uma mensagem muito positiva também, né, sobre o poder que cada um de nós temos de mudar e moldar o futuro também. Eu simplesmente adoro esse final, eu adoro esse filme, ele é o meu preferido da trilogia, com toda certeza, e eu vejo assim, né, esses 3 filmes como um único filme só, com um final que pra mim não poderia ser mais perfeito.
Pra De Volta para o Futuro 3, eu dou uma nota 10. É isso aí. Foi meu primeiro faroeste, né? Eu não tenho como negar. Eu me divirto até hoje com esse filme, horrores. E no lado financeiro, né? A gente já podia ver que De Volta para o Futuro foi perdendo um pouquinho do impacto. Ele chegou nos cinemas americanos em 25 de maio de 1990, fazendo 19,89 milhões de dólares, que ajustado para a inflação de hoje, cresce para 47,439 milhões, fazendo um total doméstico de 88,277 milhões, que ajustado para a inflação, cresce para 219,376 milhões, e no mundo inteiro, um valor de 245,77 milhões, que ajustado para a inflação, cresce para 609,37 milhões. É o filme que fez menos da trilogia, né, 100 milhões a menos do que o 1 e o 2, mas ele ainda conseguiu pagar o investimento e acho que a reputação dele só cresceu ao longo dos anos. É o último De Volta para o Futuro e, de acordo com o Robert Zemeckis e o Bob Gale, vai continuar sendo até eles estiverem vivos, né? Eles falam que assim, só vai ter reboot, remake de De Volta para o Futuro quando ele estiver morto. Então, até lá, né? Eu sinto que um dia vai acontecer, é meio que inevitável. A gente tem aí uma trilogia redondinha, muito bacana e que é sempre deliciosa de se revisitar. Eu acho que agora, nos 40 anos dela, o primeiro filme volta para os cinemas aqui no Brasil na semana que vem, no dia 5 de novembro, que é a data, né, em que o Doc Brown inventa a viagem no tempo, né? 5 de novembro de 1955. Então fica aí o convite para revisitar esses filmes que são sempre muito, muito legais de serem assistidos. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.